Se você quer começar a pagar o INSS, garantir a sua aposentadoria, bem como ter acesso aos benefícios previdenciários, neste vídeo eu vou te explicar a diferença entre as alíquotas de 11% e 20% e como você pode pagá-las e assim estar acobertado pela Previdência Social. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Previdência Planejada. Eu me chamo Júlia, sou advogada e aqui eu ensino você a contribuir de forma correta para o INSS e garantir segurança financeira lá na sua aposentadoria. Mas antes eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, assim você ajuda na divulgação do meu trabalho. E para quem não sabe, para ter acesso aos benefícios da Previdência Social, como por exemplo, os benefícios não programáveis como pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença, dentre outros, e ainda ter direito às modalidades de aposentadoria, é necessário contribuir ao INSS por um determinado período. Isso porque a nossa Previdência ela tem um caráter contributivo. Ou seja, para você usufruir dos seus benefícios, você deve pagar o INSS de forma que você cumpra os requisitos exigidos pelo INSS para ter direito à concessão dos benefícios previdenciários. E antes de entender a respeito das alíquotas de pagamento, eu preciso que você saiba sobre as categorias de contribuintes que nós temos hoje. Isso porque você deve entender primeiro em qual categoria de contribuinte você se enquadra para depois optar qual alíquota de pagamento você quer pagar, se é de 11% ou a de 20%. Olha, eu preciso que você se atente muito nesse primeiro passo, pois a depender da categoria de contribuinte que você se enquadre, não é necessário recolher por conta própria o INSS. A primeira categoria de contribuintes que não precisa se preocupar com o pagamento do INSS por conta própria são os empregados, que são chamados contribuintes obrigatórios. Isso porque a responsabilidade por este recolhimento, ou seja, o pagamento do INSS é da empresa, do seu empregador. Então, se você, meu amigo, trabalha de carteira assinada, quem deve estar efetuando o recolhimento do seu INSS é o seu empregador, ou seja, esta responsabilidade é da empresa. Então você pode ficar tranquilo que você não precisará, por conta própria, pagar todos os meses o carnê do INSS. Além disso, uma outra categoria que não precisa pagar o INSS por conta própria são os contribuintes individuais que prestam serviços para pessoas jurídicas. Os contribuintes individuais são os autônomos, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, mas que neste caso prestam serviços para pessoa jurídica, emitindo nota fiscal e também o chamado RPA. Neste caso desses contribuintes, a responsabilidade pelo recolhimento do INSS é a empresa tomadora de serviços. Por outro lado, os contribuintes individuais que não prestam serviço para a pessoa jurídica, ou seja, os autônomos que trabalham ali efetivamente por conta própria, devem sim recolher as suas contribuições e efetuar os pagamentos. Lembrando que o MEI, ou seja, o microempreendedor individual, se enquadra nesta categoria dos contribuintes individuais e da mesma forma devem efetuar o recolhimento por conta própria todos os meses através do Simples Nacional. Agora, eu preciso que você preste muita atenção, pois nós temos também uma categoria de contribuintes que se chama segurados facultativos. E quem são essas pessoas e quem se enquadra nesta categoria? Os segurados facultativos são aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade remunerada, ou seja, são os empregados, as donas de casa, os estudantes maiores de 16 anos. Para estas pessoas, o recolhimento da contribuição previdenciária não é obrigatória. Como o próprio nome já diz, ela é facultativa. Contudo, ainda que não seja obrigatória essas contribuições, essas pessoas podem sim pagar o INSS para poder ter acesso a todos os benefícios da Previdência Social e principalmente lá no futuro conseguir uma aposentadoria. Para esta modalidade de contribuinte, é necessário que eles paguem o INSS por conta própria. E agora que você já sabe se deve ou não pagar o INSS, vamos então para as alíquotas de pagamento e a diferença entre elas. A alíquota é um termo utilizado para representar uma porcentagem que o segurado irá pagar de INSS todos os meses. Esta porcentagem ela irá incidir sobre o salário de contribuição. Salário de contribuição, no caso do contribuinte individual, é a sua remuneração, é aquele valor sobre o qual ele vai pagar o INSS.
Vou dar um exemplo para vocês. Jonas é mecânico, ou seja, é um autônomo, trabalha por conta própria e não presta serviço para pessoas jurídicas. Neste caso, ele é um contribuinte individual que deve pagar o INSS por conta própria. João deseja pagar o INSS na alíquota de 20%. Neste caso, o seu salário de contribuição será um salário mínimo. Então, a gente faz o cálculo da seguinte forma. 20%, que é a alíquota de pagamento, multiplicado pelo salário de contribuição, que no caso de João é um salário mínimo. O resultado dessa conta será o valor da contribuição previdenciária que João terá que desembolsar de INSS. Ou seja, ele pagará o valor de R$ 242,40 de contribuição previdenciária todos os meses. Hoje nós temos 3 opções de alíquotas de pagamento: a de 5%, a de 11% e a de 20%. A de 5% eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ela, tendo em vista que ela possui requisitos próprios e um pouco peculiares. Então aguardem que em breve vai ter esse vídeo aqui no canal. Então hoje eu vou explicar para vocês as diferenças entre a alíquota de 11% e a de 20%. Primeiramente, você precisa saber que a diferença entre as duas alíquotas, além da diferença no valor pago, obviamente, pois a de 11% é um valor bem menor, você precisa entender que o que diferencia as duas opções são as vantagens que cada uma proporciona. Isso porque a alíquota de 20% ela é muito mais completa do que a alíquota de 11%. E isso vocês precisam estar muito atentos, pois muitos segurados erroneamente fazem a alteração de alíquota da de 11% para de 20%, acreditando que esta alteração irá aumentar o valor da renda da aposentadoria, quando na verdade não é assim que funciona. Quando o INSS vai calcular o valor da sua renda de aposentadoria, que é o que a gente chama de RMI, o que ele utiliza para a base do cálculo não é o valor da alíquota, ou seja, o valor que você está pagando e tirando do seu bolso todos os meses, mas sim o seu salário de contribuição. Então, por exemplo, se você paga a vida toda na alíquota de 11% sobre o salário mínimo e você faz a alteração para a alíquota de 20%, mas continua pagando sobre o salário mínimo, o que está indo todos os meses para o INSS ainda é o salário mínimo. Então, atente-se ao que eu vou explicar agora. A única diferença entre as duas alíquotas é as vantagens que cada uma proporciona. Isso não significa que se você mudar de uma para outra, isso irá interferir e refletir no valor da sua renda. Se você quer aumentar o valor da sua aposentadoria, o que você tem que mexer é no seu salário de contribuição. Ou seja, pagar sobre um salário maior que um salário mínimo, sobre R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 até o teto da Previdência. Mas, voltando às vantagens e às diferenças entre a alíquota, vamos falar então da alíquota de 20% e quais são os benefícios que ela te proporciona. A alíquota de 20%, que é o plano normal, te dá direito a todos os benefícios da Previdência Social, tanto os benefícios não programáveis, como pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, quanto as aposentadorias, e isso inclui todas as modalidades de aposentadoria. Ou seja, a alíquota de 20% ela te dá acesso tanto às aposentadorias por tempo de contribuição e às suas regras de transição, quanto à aposentadoria por idade. Ou seja, ela é bem completa. Então, se você pretende se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, ou utilizar as regras de transição, em que temos a regra de pontos do pedágio 100%, pedágio 50% e a regra da idade mínima progressiva, você deve recolher na alíquota de 20%. Além disso, quem paga nesta alíquota tem direito à emissão do chamado CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Se você nunca ouviu falar nesse documento, calma que eu vou te explicar. A Certidão de Tempo de Contribuição basicamente é um documento que reúne todo o histórico contributivo de uma pessoa em cada um dos regimes da Previdência Social, tanto do regime próprio quanto do regime geral. O regime próprio da Previdência é formado pelos servidores públicos. Tendo em vista que existem 2 regimes de Previdência Social, é possível que uma pessoa traga o tempo de contribuição do regime geral da Previdência para se aposentar no regime próprio, quanto vice-versa. E através dessa certidão você consegue
todo esse histórico contributivo e você pode levar o tempo de contribuição de um regime para o outro. Então, se você é servidor público ou pretende aí prestar concurso público, saiba que você precisará dessa certidão de tempo de contribuição lá na sua aposentadoria. Para garantir o direito à emissão desse documento, você deve recolher na alíquota de 20%, pois ela te dará acesso a esta certidão. Um outro benefício de quem escolhe pagar na alíquota de 20% é que esta pessoa pode escolher a sua base contributiva, ou seja, se quer pagar sobre um salário mínimo, sobre 1.500, sobre 2.000, qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência. E isso pode ser muito benéfico, pois através do aumento desse salário de contribuição é possível garantir uma aposentadoria aí maior que um salário mínimo. Hoje, quem deseja contribuir nesta alíquota pagará o valor de R$ 242,40 se o pagamento for feito sobre o salário mínimo e o valor de R$ 1.417,44 se essa pessoa optar por contribuir sobre o teto da Previdência. Em muitos casos, pagar sobre o teto da Previdência ou pagar com valores maiores que um salário mínimo pode aí te garantir uma aposentadoria bem maior. Mas já adianto, antes de você sair pagando o boleto do INSS, procure um profissional especializado em planejamentos previdenciários para que ele efetue os cálculos e veja se de fato aquele aumento no salário de contribuição irá refletir significativamente no valor da sua aposentadoria. Então, se você não quer se aposentar recebendo apenas um salário mínimo, você deve contribuir nesta alíquota e principalmente procurar um profissional para que ele trace uma estratégia de pagamento que seja adequada e suficiente para você ter um retorno lá no momento da sua aposentadoria. Tanto os segurados facultativos quanto os contribuintes individuais podem recolher na alíquota de 20%. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a alíquota de 11%. A alíquota de 11% faz parte do plano simplificado da Previdência Social. Esta alíquota foi criada com o objetivo de facilitar a inclusão de mais trabalhadores na Previdência Social e por isso o valor do recolhimento é um pouco menor. Isso acontece porque a contribuição ela é reduzida de 20% para 11%, o que daria uma maior acessibilidade a todos os trabalhadores de recolherem suas contribuições previdenciárias. Bom, e como o recolhimento nesta alíquota é reduzido, por óbvio que ela não daria acesso a todos os benefícios da Previdência Social, assim como a de 20%. Em relação aos benefícios não programáveis, a alíquota de 11% te dá acesso a todos eles. Ou seja, se você pagar na alíquota de 11%, você pode sim, desde que cumpra os requisitos e a carência exigida, o auxílio-doença, a pensão por morte por seus dependentes, um salário maternidade, caso haja gravidez, o auxílio reclusão, dentre outros. Agora, para tudo e presta muita atenção nesse ponto do vídeo. Por quê? O pagamento no plano simplificado da Previdência Social, ou seja, o recolhimento através da alíquota de 11%, não te dará direito à aposentadoria por tempo de contribuição, somente à aposentadoria por idade. Esse é um grande erro que muitos segurados que querem se aposentar por tempo de contribuição cometem. Por muitos anos, eles pagam na alíquota de 11%, acreditando que, ao alcançar a idade mínima, conseguirão se aposentar por tempo de contribuição, quando na verdade os benefícios dessa alíquota em relação às aposentadorias são mais restritos. E isso quer dizer então que pagar na alíquota de 11%, ou seja, um valor mais baixo, só te dará acesso à aposentadoria por idade. E lembra do CTC, que é aquela certidão de tempo de contribuição que eu tinha explicado? Aqui na alíquota de 11% você não consegue emitir essa CTC. Então, se você por um período da sua vida já foi servidor público ou pretende passar no concurso público, fique muito atento, pois recolher na alíquota de 11% não te dará acesso a um documento indispensável para se aposentar no regime próprio da Previdência Social, que é aquele destinado aos servidores públicos. Além disso, se você quer se aposentar com um valor maior que um salário mínimo, o recolhimento na alíquota de 11% não te traz essa possibilidade, tendo em vista que você só conseguirá se aposentar de fato com um salário mínimo. E da mesma forma que na alíquota de 20%, tanto os segurados facultativos como os contribuintes individuais conseguem pagar no plano simplificado da Previdência Social. Bom, espero que até aqui você esteja entendendo e já saiba qual modalidade de contribuinte você se enquadra e quais são os benefícios das duas alíquotas de pagamento e a diferença entre elas. Como que você fará para efetuar esse pagamento todos os meses? Você precisará ter em mãos o código de recolhimento da alíquota que você escolher.
Se você for um contribuinte individual, você pode pagar tanto mensalmente ou trimestralmente, ou seja, pagar todos os meses ou a cada 3 meses o valor ali referente a 3 contribuições. Eu estou aqui com a minha colinha dos códigos porque eu não sei decorada e eu vou passar aqui para vocês. O código 1007 é para o contribuinte individual que deseja pagar mensalmente. Já o código 1104 é para o contribuinte individual que deseja pagar trimestralmente. Nós temos também o código 1287, que é para o contribuinte individual rural mensal, e o código 1228 para o contribuinte individual rural trimestral. Já para os segurados facultativos, que desejam também recolher na alíquota de 20%, nós temos os seguintes códigos. O 1406, que é o facultativo mensal, o código 1457, que é o facultativo trimestral. Já para o plano simplificado da Previdência Social, que é aquela cujo pagamento é através da alíquota de 11%, nós temos os seguintes códigos. O código 1163, que é para o contribuinte individual mensal, o código 1180, que é para o contribuinte individual trimestral, o código 1236, que é para o contribuinte individual rural mensal, e o código 1252, que é para o contribuinte individual rural trimestral. Para os facultativos que querem recolher na alíquota de 11%, são os seguintes códigos: 1473, que é o facultativo mensal, o 1490, que é o facultativo trimestral. Após escolher a alíquota que você quer pagar e saber exatamente qual é o código, você necessitará preencher a guia da Previdência Social disponível no site da Receita Federal, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu também vou deixar na descrição os códigos que eu acabei de passar para vocês. Na guia da Previdência Social, além de preencher com seus dados, como nome, número do NIT, dentre outros, você precisará preencher no campo Código de Recolhimento o respectivo código da alíquota de pagamento que você deseja efetuar o recolhimento. Bom, espero que vocês tenham entendido a diferença entre as alíquotas de pagamento, mas eu quero deixar claro que é muito importante que vocês busquem um profissional especializado em planejamento previdenciário se você quer ter um pagamento estratégico, ou seja, pagar o INSS da forma que reflita significativamente na sua renda. Assim, você não correrá o risco de jogar dinheiro fora ou efetuar pagamentos na modalidade errada ou ainda na alíquota que não é mais benéfica para o seu caso. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilha ele com alguém que está próximo de se aposentar ou com alguma pessoa que paga a Previdência Social, pois tenho certeza que o conteúdo que eu expliquei aqui poderá ser muito útil para outras pessoas também. Um abraço e até o próximo vídeo!